Olá, galera da Escola Antônio Custódio de Mesquita, que é a professora Valdenice. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão sobre os conteúdos estudados em biologia, para que a gente possa estar se preparando para o nosso simulado e também a nossa avaliação de biologia. Então, a gente vai falar sobre os assuntos básicos, que é água e sais minerais, glicídios e lipídios. Inicialmente, a gente vai começar falando sobre água, que é uma substância química composta por átomos de hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para as formas conhecidas de vida. É uma molécula eletricamente neutra, porque ela possui o mesmo número de elétrons e prótons. As principais funções da água é que ela é um solvente universal, e que aproximadamente 70% da superfície da Terra é coberta por água. Os sais minerais, eles também são substâncias inorgânicas, assim como a água. Isso quer dizer que eles não podem ser produzidos pelos seres vivos. Eles devem ser ingeridos através de uma alimentação que forneça quantidades adequadas dessa substância. Caso haja excesso, eles serão eliminados através das fezes e da urina. Os sais minerais, eles também têm fundamentais importância, né, para o bom funcionamento do organismo. Daí, dá-se a classificação dele como micronutrientes e macronutrientes. Sendo que os micronutrientes, nós seres humanos precisamos em quantidades bem inferiores, isso podendo chegar a 20 miligramas diária. E isso vai ser através dos seguintes sais minerais, como por exemplo o ferro, o selênio, o zinco, entre outros. Já os macronutrientes, a gente precisa de uma quantidade maior, mas que também não ultrapasse 100 miligramas. E a gente pode adquirir através do cálcio, do fósforo, do potássio, do sódio, entre outros. Aqui eu expus uma tabela onde a gente tem os principais sais minerais, o exemplo da função dele no organismo e também a fonte de obtenção dele através dos alimentos, tá certo? Passando para o nosso próximo assunto, a gente vai falar sobre os glicídios. Os glicídios, gente, eles também são chamados de açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Suas principais funções são: eles agem como fonte de energia para as células, têm função plástica e estrutural, participam de estruturas que compõem os seres vivos e também participam da composição química dos ácidos nucleicos, que é o caso do DNA e do RNA, que comandam e coordenam toda a vida celular. Gente, os glicídios, eles podem ser classificados, né, em três, isso de acordo com a sua constituição de átomo, né? No caso, a gente tem os monossacarídeos, né, que são glicídios mais simples. Eles são constituídos aí entre 3 a 7 átomos de carbono. E uma informação importante sobre os monossacarídeos é que eles são solúveis em água, né? Eles vão ser facilmente transportados pelo corpo. Na sequência, a gente fala sobre os disacarídeos. O próprio nome já diz, né, que são dois, né, e sacarídeos quer dizer açúcares. Então, eles são constituídos pela união de dois monossacarídeos. E estes encontram-se ligados através de uma ligação glicosídica, né, como a gente pode ver aí. E por último, a gente traz os polissacarídeos. Poli quer dizer muitos, né? E sacarídeo, açúcares. Então, aqui a gente vai ter o quê? Várias moléculas, vários monossacarídeos unidos, né? Formando aí os polissacarídeos. Uma informação, uma característica importante sobre eles é que eles
não são solúveis em água, né? E isso traz uma vantagem para os seres vivos, pois permite que eles participem como componentes estruturais da célula ou que funcionem como armazenadores de energia. Por último, a gente fala sobre os lipídios, que são substâncias orgânicas formadas por elementos químicos, como no caso dos carbonos, o hidrogênio e o oxigênio. Eles são caracterizados aí por não ser solúvel em água, né? E sim solúvel em solventes orgânicos. Seus principais exemplos aí são os óleos, as gorduras, as ceras e o colesterol. As principais características dos lipídios, gente, é que eles apresentam, né, são apresentados nas gorduras, nos óleos, entre outros, não são solúveis em água, vão ser dissolvidos em solventes orgânicos, como no caso do éter, do clorofórmio, da benzina e do álcool, e eles são ésteres, né, formados a partir da reação entre o ácido graxo e o álcool. As principais funções dos lipídios aí são várias, né? Varia entre a fonte de energia, a proteção mecânica, até até ser lubrificante. Ele também pode ser classificado em glicerídeo, que é quando nós temos reações, né, de esterificação entre o ácido graxo e o óleo glicerol, que aí nós formamos a glicerina. Outro exemplo também pode ser os óleos e as gorduras. Nós temos outra classificação dos lipídios, que seriam as ceras. Essas ceras, elas são formadas a partir da união dos ácidos graxos com o álcool superior. Elas podem estar sendo encontradas basicamente nos vegetais. E elas também apresentam a função de revestimento e proteção, né? A gente vê vários exemplos aqui. Entre eles, né? Um que eu sempre gosto de citar é o caso do nosso próprio ouvido, né? Que ele produz essa cera, que é uma forma de proteção desse local. Nós temos o batom, nós temos a abelha, né? E entre outros exemplos, a carnaúba. Nós temos também os esteroides, que eles são lipídios derivados do colesterol. Exemplo aqui desse esteroide seria os hormônios sexuais. No caso aqui a gente pode citar o estrogênio, né, que é um hormônio feminino, e a testosterona, que é um hormônio masculino. Nós também temos o cortisol e a vitamina D. Por último, a gente fala aqui sobre o colesterol e a função dele. Ele vai ter a função estrutural do corpo humano, né? Isso mais nas células. Também tem função de crescimento, de reprodução, produção de vitamina D. Mas, porém, o excesso dele no sangue pode ser fatal, né? Pode trazer problemas de saúde aí fatais. E agora a gente aborda os tipos de colesterol. Ele é transportado para as células por dois tipos de proteínas transportadoras, denominadas lipoproteínas. Sendo que o HDL, gente, ele é conhecido como colesterol ruim e o LDL como colesterol bom. Então, galera, eu espero que realmente essa revisão sirva para que vocês possam adquirir mais conhecimento para estar realizando o simulado e a prova de biologia de vocês com sucesso, tá certo? Então, boa sorte a todos e até a próxima.